Estávamos a falar ontem, o medo puxou-me. O medo não, o mestre. Sim, lembro. E eu falei com os dois, com o mestre e com o medo. O medo já foi meu irmão, não é? Porque ele era uma entidade arcana e eu também. O mestre foi-me perguntar. Sobre o exército da Imperadora Bagi. E eu avisei-lhe, eu expliquei-lhe, tipo, primeiro, a Bagi não é imperadora nenhuma, as pessoas que estão atrás dela a proteger é só amigos. E pronto, ele disse-me que era para eu não me meter em exércitos, basicamente. Disse para eu não me meter em exércitos, basicamente para não ficar no lado da Bagi. Chamou a Bagi de manipuladora. Não, vamos só metades. E do medo, eu falei com ele como meu irmão, e em Arcane ele sentia-se muito sozinho, sabes? E houve em Valigma 777 ele até acabou por escrever um poema bem quando nós lá chegámos. E o poema era sobre eu ser muito sozinha. E de certa forma eu agora, só agora em Montalma é que eu entendi o poema que ele me escreveu. Quando eu disse que de certa forma que é suposto eu... Não é bem suposto, é... Em todas as realidades eu acabo sempre sozinha. E foi algo que nós falámos. Ele também disse que era exatamente igual a mim. Que ele passava... O medo, neste caso. Passava muito tempo sozinho e na altura ele precisava só de um ombro amigo. E ele diz que vem aí uma loucura. Quando o medo tomar o corpo do mestre e eles fundirem em um só, vai haver muita coisa. Muito terror, muito problema. Foi o que ele me disse. Eu sei o quão... Eu já estou um pouco confirmada que é suposto, de certa forma, é quase como se fosse o destino, o meu destino, eu ficar sozinha sempre. Eu já estou um pouco conformada com essa realidade. Você não está sozinha. Portanto, no final eu fico sempre, Bia, e não há mal, sabes? Mas... E esse é o passo que eu não consegui superar em Valigma, que é... Eu tô aqui pra você, sabe, né? Eu sei, só... É complicado. Eu, de certa forma, eu senti um pouco de tristeza quando o medo falou comigo. E de muita solidão, sabes? Imagina ficar anos e anos e anos e anos e anos sozinho. Sem ter aquela... Sem ter alguém, sabes? E eu, de certa forma, eu relaciono-me muito tanto com o poema que o medo me escreveu, como também o que ele passou. Eu ofereci-me a ser o ombro amigo do medo, se ele precisar de alguém para falar, sabes? De certa forma, às vezes, independentemente... Do medo ou do mestre? Do medo. Eu ofereci-me como amiga, sabes, de certa forma.
para ele saber que tem sempre alguém com quem contar. Nem que seja para. Mesmo sendo entidades, eles também sentem coisas e já passaram por muito. E eu com o medo, eu senti aquela relação, aquela parecença, sabes? Então, pronto, eu estou-te a ser sincera, eu basicamente disse que se ele precisasse de alguma coisa, ele podia contar comigo, nem que seja para desabafar, para, sei lá, para fazermos alguma coisa, entendes? Uhum. Ahm, Eu acho que você contou pra mim porque você sabe que eu não vou te julgar, né? uhum. Essa é a minha resposta. Só não quero que alguém acabe como eu, sabes? É mais esse o ponto. Eu Eu acho que a gente é também mais parecida do falei. que você acha. Eu falei também sobre a Merlinda e eu sei que o mestre ele é mentiroso, ele é manipulador, mas tu às vezes consegues entender quando ele está a falar com sinceridade, sabes? Uhum. Ele pode tentar sempre querer fazer barganhas para se beneficiar, Sabe, mas eu não sei se eu já cheguei a te contar isso, mas eu já te falei do Lankia que eu consegui aquele dia na Valigma 777. com o urso, não foi? Uhum. Que era com a Mel, certo? Acho que sim. Era a minha Mas ursa. eu falei, eu acho que a gente é mais parecido do que você acha, porque eu te contei o que eu tive que desenhar. Não. Pra mim conseguir pegar o Lankia, ela pediu pra mim desenhar o meu maior medo. E eu desenhei várias camas do orfanato e só tinha eu lá. E todas as camas estavam com sangue. Basicamente, o meu maior medo que eu expliquei pra ela foi que eu tinha medo de ser a última que restava. Basicamente, ficar sozinha no final. E aí, quando eu precisei entregar o Lankia pro Gabi, porque senão ele morria, a Rania veio me. Ela falou pro Gabi que eu ia morrer. Ela me ameaçou de morte se eu entregasse. E aí ele me perguntou se, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que eu poderia morrer se eu entregasse o Lankia, se eu queria continuar assim. E levando em consideração tudo que aconteceu e como eu consegui o Lankia, eu falei pra ele que era literalmente a única coisa que eu teria que fazer com esse Lankia. Porque o Gabi, querendo ou não, ele é uma pessoa muito importante pra mim, sabe? Ele já me ajudou muito, ele esteve comigo em muitos momentos na Valigma Zero, que ele acabou sendo considerado uma parte da minha família também, de alguma forma. Como amigo, como. Enfim. E eu falei pra ele que ver ele morrendo, sendo que eu podia fazer alguma coisa, era a última coisa que eu queria. E isso seria com qualquer pessoa, que eu considero tanto assim. Então, eu acho que no final a gente é bem parecida. E por isso que eu falo pra você que você não tá sozinha, sabe? Porque mesmo que eu pudesse morrer, eu não deixaria você ir primeiro. Então, se você sente que você precisa ser essa pessoa pro medo ou o que for que ele seja, tá tudo bem. Eu não vou te julgar por isso. E eu também não vou soltar sua mão por causa disso. E se der tudo errado, a gente vai estar junto nessa, tá? Obrigada.
Isso para mim significa muito, sabes? Ultimamente anda tudo muito confuso na minha cabeça e isso ajuda, obrigada. Anda tudo certo. Aproveito também para dizer que lembras-te daquela conversa que nós tivemos ontem, que basicamente as entidades tinham que ser trazidas por outras pessoas. Então, não, do medo não foi ninguém de nós. Como assim? Foi alguém que não dá para nós atingirmos. Eu não disse quem foi, o medo não disse quem foi, mas disse que é alguém que não dá para nós contactarmos, não dá para nós atingirmos, não dá para nós falarmos, não dá. Ponto final. É o Phelps. É que nem é ninguém, nem é o Matt, por exemplo, que ele também disse não é ninguém que já esteve entre nós, portanto também não é o Phelps. O Phelps já esteve entre nós. A gente conhece? É que não, é alguém, não é alguém que já esteve entre nós. Tá. É. Eu peguei a lore, é aquelas interrogação lá, certo? Não me segurei. Não, mas eu acho que, Serra, deve ser alguém que veio que nem a Dante. Que a gente nunca viu na vida, mas ela tava aqui. Vocês se chamam de especiais, de heróis, de obstinados, como se um nome bastasse para dobrar o mundo. Mas olhem ao redor. Essa Susa não foi feita para vocês. Vocês não podem achar que podem interferir numa guerra quase milenar. Eu atravessei o portal e pisei nesta Susa falsa para acabar com essa ilusão tão pueril. Ubrania não queima em seus peitos. O fervor da vida não os escolheu. E por isso vocês são fracos. Ainda assim, eu darei uma chance. Uma. Recuem. Baixem suas armas. Saiam do caminho da história. Se insistirem, aniquilarei cada um de vocês. Não sobrará pedra sobre pedra, muito menos memória. E não será minha voz que dará fim a tudo isso. Será o escorpião, o meu cajado. Ele dará a vocês o fim que merecem. Oh, não.